Então, boa noite, irmãos, né? Boa noite àqueles que nos acompanham e nos acompanharão também aí pelo YouTube, né? Então, que Deus abençoe sua vida. Vamos dar sequência ao nosso estudo de Apocalipse, seguindo, né? Já os irmãos que puderem acompanhar as últimas aulas, né? Para pegar essa sequência do porquê estamos seguindo, né? Esse formato. Então, eu creio que vai facilitar. Eu não tenho retornado, né, muito ao último estudo, até porque está sendo gravado, então facilita, né, para os irmãos acompanharem lá o último estudo e de repente já chegar aqui nesse próximo, né? Então eu tento seguir aqui estudo por estudo, né? E hoje nós estaremos entrando aí no capítulo de número 2, né? Já abrindo aí aquela série das cartas, né? As igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Então vamos passar aqui já para o nosso texto, né? Já oramos antes de iniciar. Apocalipse capítulo 2, os versículos de 1 a 7. Abrindo aí a primeira igreja, né? Que nós vamos ver hoje, a igreja de Éfeso. E nessa sequência nós vamos tratar, às vezes até vai ficar um pouco mais enxuto, né? Mas eu creio que ir igreja por igreja vai facilitar aqui para o nosso entendimento, né? Vai ficar um pouco mais fácil. Eu pensei em fazer de repente 2 igrejas, mas aí acaba confundindo um pouco. Eu creio que indo aqui igreja a igreja a gente consegue ter uma dinâmica um pouco melhor, né? Então, Apocalipse 2, versículos de 1 a 7 diz assim, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, irmãos, vocês vão perceber que nesse final aqui sempre ele vai ter, né, esse quem tem ouvidos ouça o que o Espírito, né, diz às igrejas. A gente sempre vai ver aqui e sempre uma promessa, né? Então, via de regra, né, nós vamos ter essa dinâmica, né, ao longo das igrejas, né? Você tem ali elogios, né, apesar que tem uma ali que não, né, mas você pega ali elogio, né, depois uma repreensão, depois da repreensão uma promessa. Então ele sempre vai se desenvolver a partir dessa dinâmica. Lembrando que nós vimos, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que eu não cheguei a colocar, irmãos. Tinha um que era o versículo anterior, tá aqui, ó. Ficou lá na frente, mas depois eu retorno ali, né? Nós terminamos Apocalipse capítulo 1, 20, ele explicando, né? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando abre ali no capítulo 2, a gente já vai entender, né, que as estrelas são os anjos, a gente já vai trabalhar isso aqui um pouquinho, né, como já falamos também no último estudo, e os 7 candeeiros são as igrejas, que são as 7 igrejas que ele vai tratar aqui, né. Só invertir aqui o slide, agora nós voltamos aqui, né. Então, a carta à igreja em Éfeso e o seu contexto, que é o que nós vamos trabalhar hoje, né. Lembrando que estamos trabalhando à noite também na igreja, um estudo, né? Um estudo não, né? Cultos ali, mas de forma expositiva no livro de Éfeso, né? A carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, Éfeso era a cidade mais importante da província romana, da Ásia, um centro comercial e religioso, abrigava um majestoso templo de Ártemis. Os irmãos sempre vão ouvir, quando fala ali
da carta aos Efésios, normalmente tem pastores que falam, tinha o templo de Ártemis, tinha o templo de Diana. Na verdade é a mesma deusa, é o mesmo contexto, é o mesmo templo. A diferença é que para os gregos eles tratavam como Ártemis, né? Tinha esse sentido ali para eles, e para os romanos Diana. Então é apenas essa distinção de termos, né? E de, em alguma medida, né? Alguma interpretação ali religiosa um pouco diferente, né? Da perspectiva deles. Mas, repito, o templo era o mesmo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então a gente já tem aqui algumas características, né, da região. Isso fazia de Éfeso uma cidade fortemente influenciada pela idolatria, cultos pagãos e moralidade corrompida. Inclusive, quando você vai pesquisar, né, e você vê até a imagem, né, de Ártemis, né, ou Diana, a imagem ali continha vários seios, né? Era uma conotação extremamente voltada para cunhos sexuais, né? Inclusive tinham ali as sacerdotisas, né? Havia até uma espécie de culto que era voltado nesse sentido de relações sexuais. Então, só para os irmãos perceberem, né, a imoralidade que era e a perversão que era. Então, a igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo, né? Nós vamos ver isso lá em Atos 19, né? Quando o apóstolo Paulo chega ali naquela região, e posteriormente pastoreada por líderes como Timóteo e o próprio apóstolo João, né? Lembrando que nós já trabalhamos isso aqui também, que João, antes de estar ali na ilha de Patmos, né, ele provavelmente estava em Éfeso, pouco antes disso. Existe, né? Aí eu até coloquei isso no estudo passado, a possibilidade que ele tenha ainda, né, voltado para Éfeso depois, mas que nesse período ele escreve a carta, envia e que depois ele vai para lá. E outros vão entender que ele acabou ficando lá e morreu lá, né? Mas questão aí de divergências de estudo, né? Era uma igreja sólida, conhecida por sua fidelidade à doutrina e por resistir a falsos mestres. No entanto, né, anos depois, Jesus aponta um problema profundo, a perda do primeiro amor. E aí, o que eu quis fazer aqui, né, a partir do estudo de hoje? Porque se a gente pegar ali Atos 19, você vai ver um contexto da igreja de Éfeso. Quando você pega um período depois ali, é o que nós estamos vendo nos cultos à noite da igreja, é um outro contexto que o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja de Éfeso naquele momento. E aqui, quando João escreve Apocalipse, já é um outro contexto. Então eu fiz aqui as divisões, nós vamos acompanhar esses 3 períodos da igreja de Éfeso. E é lógico, sempre entendendo que ao escrever nesse contexto local, a gente lembra lá, né, do contexto de 7, essa completude, a carta se desenvolve para todas as igrejas. Tanto que tem alguns vão entender que ele mandou só esses bilhetes, né, para as igrejas. Mas na verdade, a carta toda de Apocalipse era lida em todas as igrejas. Então a repreensão que era feita em Éfeso foi feita em Pérgamo e eles liam isso, né? Então era lida de forma contínua, né? Não era lido somente essa parte e depois deixava o restante. Eles estavam a par do que estava acontecendo nos outros contextos de igreja. Por isso que a gente vai entender que se delonga, né? Não é só para aquele contexto, mas para as igrejas aí em todos os tempos, em todos os períodos, né? E aí, para a gente analisar, essa carta era lida. Então, pensa aqui, irmãos, na vergonha também, né? Pensa que a gente tá. E a gente tem essa vergonha também, querendo ou não, domingo a domingo, né? Porque a gente está ali lendo a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus, e ao mesmo tempo nós estamos sendo confrontados com coisas que nós deveríamos estar fazendo e por vezes não estamos. Então, quando você acompanhar e você perceber aqui, entenda nesse contexto, entenda nesse sentido, que a igreja estava ali, algum representante da igreja, né, o anjo ali que a gente vai ver que é o líder da igreja, ele ia à frente para ler essa carta. Então, olha como era complicado, né, a situação. João está fazendo apontamentos e colocando o que é, não palavra de João, mas a palavra do próprio Cristo, né? Então, pensar que Jesus está escrevendo, olha, tenho porém contra ti, isso aqui, irmãos, já deve colocar aí todo mundo no mesmo parâmetro e parar para pensar. Será que nós não estamos, né, com esse tenho, porém, contra ti da parte de Cristo? Isso deve nos levar sempre a pensar, né, sobre ao que a carta está escrevendo ali também para nós. Então, o primeiro momento, né, Éfeso em 3 momentos, para harmonizar a cidade de Éfeso ao longo dessas diferentes passagens, Atos, né, Efésios, que é a carta aos Efésios, e Apocalipse.
é necessário ver a evolução histórica e espiritual da igreja local ao longo de aproximadamente 40 anos. Então, quando pega de Atos Apocalipse, nós temos praticamente aí esse período histórico, né? Então, em Atos, né, anos 50, 60 depois de Cristo, as referências principais, né, os irmãos têm aí os textos, né? Eu não vou pontuar eles cada um, e aí vou resumir, né? Paulo passa por Éfeso por sua segunda viagem e depois permanece ali por cerca de 3 anos na terceira viagem em Atos 20, 31, que está descrito lá, né? O que mostra a importância da cidade. E lembrando que ele fica aí no período lá até evangelizar, depois ele é deslocado lá para uma escola, né? Para que ele fique mais tempo evangelizando. Ele encontra discípulos, planta a igreja, enfrenta a oposição dos artesãos de Diana, né? É por isso que ele vai ali receber essa afronta, né? Inclusive vai ser preso por causa disso também. Deixa ali Priscila e Áquila, que possivelmente foram aqueles que ajudaram nesse ponto inicial ali da igreja. Depois Timóteo como liderança pastoral. A igreja cresce, há sinais de avivamento. Muitos queimam livros de magia, né? Está lá descrito em Atos também, que a consequência deles se renderem a Cristo não ficou tão somente na questão intelectual, mas aquilo fez com que eles fossem motivados e tivessem coisas que precisavam ser abandonadas. Então também traz a ideia de que ao você ouvir o evangelho, você vai ter que ter mudanças práticas na vida, não é uma questão meramente intelectual, né? Entendi o evangelho, legal. A vida continua do mesmo jeito. Opa, nós temos um problema, porque o evangelho ele transforma mente, mas também ele transforma atitudes, né? Então esse início da igreja de Éfeso já tem muito a nos trazer aí com exemplos práticos, né? E o evangelho tem forte impacto na cidade, né? Ele volta e meia, né? Em Atos ele vai dizer que a palavra do Senhor crescia e prevalecia, né? Então Lucas faz, né? Como se fosse uma sequência histórica do que estava acontecendo, e em um desses momentos em Éfeso ele conclui dessa forma, né? Ali a palavra de Deus crescia e prevalecia. Depois a carta aos Efésios, né? Cerca de 60, 62 depois de Cristo, é o que nós estamos trabalhando nos nossos cultos à noite. Até no último agora tivemos um problema na gravação, mas pela graça de Deus aí estaremos dando sequência nos próximos domingos. Então, escrita por Paulo na prisão em Roma, nós já sabemos aí o contexto, né? Essa é uma das cartas da prisão, né? Éfeso, depois Colossos, né? Que ele escreve aos Colossenses, depois para Filemon e Filipenses, né? Que foi a primeira carta que nós abordamos lá nos cultos, né? Então, essas são as cartas da primeira prisão. Depois nós vamos dar sequência, né? Num outro estudo. Então, o foco a doutrina da união com Cristo e a vida prática da igreja. Lembrando que Éfeso, né, a carta aos Efésios diretamente, o apóstolo Paulo divide ela em duas partes. Uma primeira, ele fala em questões doutrinárias, né, a nossa união com Cristo e a diferença que isso faz. Depois, ele coloca no âmbito prático, como é que a minha união com Cristo, como é que o meu conhecimento doutrinário, ele vai desaguar em questões práticas, né? Lembra que nós temos trabalhado lá a questão do casamento que ele tem colocado, a mulher ser submissa ao marido, o marido dar a sua vida para a esposa, os filhos serem submissos aos pais, né, no sentido que eles estão sendo submissos a Cristo, e no último agora, patrões e empregados, né, lógico, contextualizando ali entre servo, né, que nós vemos lá que tem essa distinção, né, ali para escravo, mas não no contexto étnico, né, mas no contexto de prisioneiros de guerra. Então, ele coloca as questões doutrinárias e também a vida prática. A carta mostra uma igreja forte, com bom entendimento doutrinário, e chama os cristãos à unidade, santidade e amor. Então, não desvincula, né? Teologia de vida. Teologia precisa estar ligada à vida prática. Se isso não acontece, nós temos um problema, que é o que vai acontecer na igreja de Éfeso. Éfeso em Apocalipse, aí cerca de 95 depois de Cristo, né, que é o que nós estamos trabalhando aqui. Jesus elogia a igreja por seu zelo doutrinário, lembrando que reflexo daquilo que foi a plantação da igreja, né? Então o próprio apóstolo Paulo estava lá, esse zelo doutrinário permaneceu, Timóteo esteve lá, mas a gente vê que doutrina e só conhecimento teológico
também não se não se transforma em vida prática, ele é um conhecimento vazio. Sua resistência ao erro e perseverança, mas repreende por ter abandonado o primeiro amor. A gente vai tratar aqui, versículo a versículo, o que isso significa. Apesar de manter a ortodoxia, né, havia o esfriamento, né, que eles chamam de ortopraxia, né? Então não é somente conhecimento intelectual, mas também esse conhecimento intelectual deságua em algo prático, né? Havia esfriamento do coração, perda da paixão por Cristo e também pelo próximo. Não é uma questão somente com Cristo, mas também com aqueles que estavam ali à sua volta, né? A advertência é séria: se não se arrependerem, o candeeiro será removido, ou seja, a presença e o testemunho da igreja seriam retirados. É o que a gente vai tentar trabalhar aqui no estudo de hoje. Aqui era o versículo, né, antes de entrar, e agora nós damos sequência. Deixa eu colocar aqui, irmãos. Aí. Então, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu vou versículo a versículo, irmãos, pegando os pontos principais. Então, ângelos, nós já vimos, né, que significa anjo ou mensageiro. Já coloquei, né, no estudo anterior, na parte final, que no contexto reformado, né, ele vai se referir ao líder ou pastor, né, ao responsável por transmitir a carta, era ele que iria ler, e até pelas repreensões, né, porque não faria sentido, né, ele enviar a carta e repreender o anjo, né, se o anjo estava enviando a carta, né, então ele poderia repreender o anjo diretamente sem escrever carta para o anjo, né, que Deus se refere aos anjos sempre como mensageiros, né? Então ele não precisaria repreender por carta, né? Cristo lida com a igreja por meio da liderança instituída. Lembra como eu concluí o estudo anterior, né, irmãos? Orem aí pelos pastores, orem aí pela liderança da igreja, pelos presbíteros, porque eles estão aí numa condição, né, e num ofício que serão cobrados, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. Então, precisam ter também uma vida aí e compreender, né, que esse ofício, né, é dado por Deus, mas ao mesmo tempo as responsabilidades também são impostas, né. Conservar firmemente, né, coloquei aí os termos no original, né, a ideia ali no tempo presente, Cristo continua segurando as estrelas, ou seja, a liderança que se sustenta é uma liderança que se sujeita a Cristo, né? E não aos interesses propriamente da igreja, porque às vezes as pessoas na igreja vão querer um interesse que distingue muitas vezes da palavra, e aí isso tem levado muitos líderes a desaguar, né, ou desabar no ministério, porque aí deixou de perseverar na palavra e passou a ser conivente, tão somente conivente pelos interesses que a igreja queria. E muitas vezes, repito, irmãos, às vezes as pessoas querem algo que, se for contrário pela palavra, o pastor precisa ser perseverante e colocar isso e confrontar a igreja, né? Então, para ver como é muito difícil, né, nesse âmbito de autoridade, com autoridade absoluta. A segurança da igreja não repousa em estruturas humanas, mas na mão do Senhor exaltado. E esse termo ali, irmãos, conserva na mão direita as 7 estrelas, né? A ideia ali de conservar é como pegar na mão algo completo na mão, né? Então não é você pegar uma coisa assim que você não consegue segurar na mão, sabe? Começa a escapar porque é muito grande ou porque você não consegue equilibrar na mão. A ideia aqui é que, diz aquele, né, Cristo, ele segura na mão direita e segura completamente, de forma que ele vai fechar e aquilo ali nunca mais vai sair da sua mão. Então, é nesse sentido de segurança, é essa expressão que o texto está querendo colocar aqui, né? Conservar firmemente, é algo que não vai dissolver, né? É algo que ele vai permanecer. Andar e caminhar, né? O que anda no meio dos 7 candeeiros, a ideia é que ele segue caminhando, né? Não é que Jesus andava no meio das igrejas, né? Jesus ainda anda no meio dos candeeiros, né? A doutrina da presença real de Cristo. Ele não observa a distância. Lembra que falamos até dos anjos no último culto, no último estudo, né? Inspeciona, sustenta e disciplina. Então a gente vê, irmãos, o quanto Cristo se faz presente de forma real na igreja de Cristo, né? Nós até colocamos isso sempre todo culto de ceia, né? Nós falamos que ali, né, a presença espiritual de Cristo se faz presente e de forma contínua, quando a gente vai entender a nossa união com Cristo, né? Cristo está constantemente ali, ouvindo, vendo, recebendo louvor, né? Se isso realmente for feito ali em espírito e em verdade. Então a gente vê essa presença, né, real de Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro, né? Ou seja,
Cristo está e se faz presente ainda na sua igreja, né? É ele que sustenta. Versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram, né, apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, né? Então a palavra obras ali trazendo o sentido de vida cotidiana da igreja, liturgia, serviço, evangelismo, uma igreja ativa no trabalho, né? A gente vai perceber aqui, conheço as tuas obras, o teu labor, ou seja, são perseverantes no trabalho, fazem o trabalho, permanecem ali, o labor, né, como está ali no termo, cansaço, labor árduo, o sacrifício custoso, a ortodoxia que custa o suor. Eles eram persistentes, não é aquela coisa que agora a gente atingiu aqui um ponto. Não, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos perseverar. Uma igreja que tinha obras, que tinha doutrina, mas a gente vai ver que acabou, né, infelizmente ali perdendo esse amor, né, esse primeiro amor daquilo que estava fazendo. A perseverança e resistência, né, virtude central na literatura joanina, né, que a gente viu já no versículo 9, constância de fé sobre pressão cultural. Quando se fala em perseverança, né, não só aqui em Apocalipse, mas no Novo Testamento, via de regra, é essa perseverança, não no sentido de você ficar ali inerte à situação, mas você seguir, você mesmo sofrendo afrontas, como um soldado de frente de batalha, vem ali as primeiras pancadas e você consegue continuar, você persevera, é esse o sentido. Não é que você vai ser isento e você vai perseverar de uma tranquilidade que agora veio na vida cristã, mas é que em meio a lutas, você continua caminhando, você continua perseverando, né? Essa ideia aqui, só que é lógico, né? Tratada aqui pelo âmbito de obras da igreja e no sentido da ortodoxia, que custava muito ali para eles, né? Ali o termo provar e testar, né? A igreja que aplicava discernimento apostólico, que ele vai colocar ali, né? Os que a si mesmos se declaram apóstolos, e qual era a régua de padrão? Era justamente a teologia que eles haviam aprendido dos apóstolos, né? No caso ali, o apóstolo Paulo já esteve lá, Timóteo esteve lá reforçando isso, ou seja, chegou o pastor naquela igreja, o cara falava que era apóstolo, pega a palavra aqui, vamos ver se ele é realmente quem diz que é, né? O que nós deveríamos muito, né, ressaltar para as igrejas nos dias de hoje, né? Muitos se declaram ainda, né, apóstolos e não são, né? Porque apóstolo no sentido aqui traz a ideia de enviado também, né? Se for levar por esse sentido, né? Todo aquele que é um enviado de Deus, todo aquele que leva, né, à frente ali a palavra de Deus, tem esse termo apóstolo, né? Mas não no sentido dos 12 mais Paulo, né? Não nesse sentido apostólico, até porque a gente sabe, né, que os 12 mais Paulo fechou o apostolado bíblico, né? Então, nesse sentido, não temos mais apóstolos, né, nos nossos dias de hoje, né, com esses termos como era ali no período do Novo Testamento. Então, padrão teológico elevado e medir as mensagens pelo Evangelho. A igreja deve, né, e deve perseverar, por mais carismático que seja o pastor, por mais famoso que seja o pastor, a régua de medida para qualquer pastor é a palavra de Deus. Então, engolir qualquer coisa porque o pastor é legal, porque o pastor é animado, e isso eu falo também a meu respeito, irmãos. A régua de medida é sempre a palavra de Deus. Saiu da palavra, irmãos, precisa ser repreendido. Saiu da palavra, precisa ser confrontado, inclusive o pastor, porque esse também é o papel da igreja, lembrando lá dos bereanos também. Versículo 3, tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmurecer. Aqui ainda os tons ali de elogios, né, digamos assim, para a igreja. Então, a ideia ali de cansar-se até esgotar, né, no sentido de suportar provas ali, e a negação, né? Não te tens esgotado, perfeita continuidade, décadas de fidelidade sem desfalecer. E aí, volta para o que nós falamos até agora. Nós pegamos esses períodos da igreja em Éfeso, né? O apóstolo Paulo esteve lá, Priscila e Áquila estiveram lá, perseverando, Timóteo esteve lá. Então a gente vê que é uma igreja que começa a ser construída, é uma plantação de igreja muito sólida nesse sentido doutrinário, né? Porém, a gente vai ver também aqui que não é somente isso, né? Que já chegamos aqui. Tem o porém, e aí começa, né?
parte trágica aqui do texto, né? Até agora tinham ali os elogios, as coisas que fazia, e até então, se a gente parar para ver, puxa vida, essa igreja tá nadando de braçada, tá bem, resiste doutrinariamente, não se deixa levar por quem diz que é apóstolo, continua, persevera, permanece, mas tenho porém contra ti. E olha o peso do texto, irmãos. Quem é que tem porém contra ti? Cristo, porque é ele que está falando a João, é ele que está colocando as condições e o que é que ele tem contra a igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, né? E aqui as coisas começam a ficar mais difíceis, né? A ideia aqui é deixar, soltar, abandonar deliberadamente. Não significa que, mas eles foram deixando o primeiro amor. Não, é que deliberadamente eles deixaram. Houve um momento em que eles quiseram deixar. Então o verbo usado ali é para divórcio, é alguém que deixa mesmo, não é algo que foi acontecendo aos poucos, não, houve um momento em que eles simplesmente deixaram. As coisas começaram a entrar ali e eles não perceberam e deixaram esse primeiro amor. Trata-se de ato intencional e não um mero descuido, né? Por isso a força do texto, né? Então, o próprio Cristo tinha algo contra aquela igreja. A igreja não perdeu o amor, ela abandonou esse amor. E é possível, irmãos, uma igreja ser fiel doutrinariamente, usar do seu exercício institucional, né? Somos, sei lá, presbiterianos, somos assembleianos, somos batistas, reformados. Meus irmãos, você pode ser tudo isso, mas se você não tiver amor por Cristo, isso não vai significar nada. Vai ser apenas teologia pela teologia, vai ser uma teologia fria, vai ser algo meramente intelectual. A igreja aqui, né, permaneceu no trabalho, que a gente viu, eram zelosos no trabalho, na liturgia do culto, mas ela se esvaziou de amor. Relacionamento com Cristo, irmãos, é mais importante do que o trabalho para ele. Então, nunca inverta essa situação. Não adianta você trabalhar para Cristo se você não tem relacionamento com Cristo. O primeiro que deve vir é o relacionamento com Cristo. A consequência é que você vai saber o porquê você está trabalhando. É porque você vai ter amor no trabalho que você está fazendo. Porque senão, você liga o automático da fé, que é o que acontece com a igreja de Éfeso, em algum momento entrou no automático, deliberadamente. Ou seja, os cultos passaram a ser automáticos. O zelo passou a ser um zelo meramente doutrinário. Eles corrigiam, poderiam até selecionar quem era apóstolo, quem não era. Opa, a gente entende isso daqui. Porém, faltava amor, faltava intencionalidade, faltava relacionamento com o Senhor. O que tinha era meramente algo intelectual e um trabalho vazio, porque era um trabalho, né? Se os irmãos lembrarem, né? De Marta e Maria, né? Eu sempre coloco nesse sentido também que enquanto a Marta estava lá correndo para todo lado, né? Maria estava lá sentada, no melhor lugar. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. O restante é consequência. Se Cristo está ali, nós temos que parar tudo. Acabou, não adianta a gente querer fazer coisas para Deus se primeiro nós não temos relacionamento. E aí, irmãos, isso vale para qualquer sentido daquilo que você faz na igreja. Eu vou colocar aqui, seja em ofício, seja algo que você faz para a igreja, seja ministério de louvor, seja ministério infantil, independente do ministério que você está. Se você não tem relacionamento com Cristo primeiro, pare. Pare de fazer o que você faz. Não dê sequência naquilo que você está fazendo, porque você vai ter esse tenho porém contra ti. Não adianta você correr, fazer, se você perdeu o primeiro amor. Se você faz de maneira mecânica. Se aquilo que você faz, ao invés de tornar-se um deleite porque você faz para Cristo, se tornou um fardo. E a gente vê, irmãos, igrejas e igrejas infladas de trabalho, muitas pessoas fazendo as coisas, porém pode correr o risco de estar fazendo no automático. Meus irmãos, culto, eu falo aqui no sentido de pregador, tem que pregar como se fosse a primeira vez. Tem que ter o mesmo ânimo, a mesma vontade, é a palavra de Deus. Mas pastor, agora eu estou no grupo de louvor, estou no ministério infantil, estou fazendo uma coisa aqui. Meu irmão, faça como se fosse a primeira vez que você entendeu, Cristo me deu uma oportunidade. E eu não vou fazer porque vai prejudicar a minha agenda, eu vou fazer porque eu amo a Cristo. Né? E a minha agenda, ela pode ficar aqui porque eu estou me relacionando com questões eternas. Porque isso que eu estou construindo vai desaguar em eternidade, não se refere apenas ao aqui e agora. Você está construindo pontes para a eternidade.
Então perceber isso, irmãos, e voltar para esse primeiro amor é muito importante, porque aqui é um zelo no sentido de relacionar-se novamente com Cristo. É voltar a essa primeira relação. E aí o termo ali, né? Amor primeiro, inicial, o afeto caloroso pelo Senhor e pela comunidade que motiva o serviço, que motivava o serviço abnegado. E repito, o amor a Cristo ele precisa desaguar no amor para as pessoas, né? E conhecereis que sois meus discípulos quando, irmão? Quando tiverdes amor uns pelos outros. Como é que você conhece discípulo de Cristo? Se você olha para a pessoa e ela ama o que faz e ama as pessoas que estão à sua volta. Se ela ama o compromisso assumido que ela teve ali, porque ela entende que não é um compromisso com a igreja, mas é um compromisso com o Senhor. Então, perceber isso e se desenvolver em meio a isso, irmãos, esse é o papel para que você faça o que faz, independente do tempo que você tem de ministério, com o mesmo zelo, com o mesmo fervor espiritual, com o mesmo amor e intencionalidade que você tinha antes de ser chamado. Então, a perda do amor não era um assunto sem importância, é tratado como que envolvendo uma queda da vida cristã. Os efésios, né, são advertidos a que se lembrem do calor da sua primeira experiência cristã, que se arrependam por terem caído no pecado e que façam as obras que faziam antes, isto é, obras de amor, né? Paulo tinha escrito aos Coríntios, né, que todas essas coisas boas feitas em nome de Cristo são sem valor se não forem motivadas pelo amor, né? Sem amor não adianta você fazer nada, né? Então, se os efésios não se arrependessem, Cristo viria e moveria o candeeiro deles do seu lugar. Alguns intérpretes veem aqui uma referência ao julgamento por ocasião da segunda vinda, mas eu vou reduzir aqui, irmãos, porque no contexto histórico a gente vai acompanhar que os efésios, eles se perderam mesmo, né? E o que tem hoje, inclusive, são apenas ruínas, né? Não sobrou nada daquilo que foi uma igreja forte e perseverante um dia. Aqui, irmãos, só para ficar mais claro, né? Tem Marcos 3, de 13 a 15, e é a base, né? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E vieram para onde, irmãos? Para junto dele. Então designou 12 para estarem quando? Estarem aonde? Para estarem com ele. Então, o chamado de Jesus é para junto dele, para estarem junto com ele. Depois, e para enviar a pregar, exercer autoridade e expelir demônios. Ou seja, o relacionamento com Cristo sempre foi, inclusive desde o chamado que ele faz, é o relacionamento com ele mais importante do que o trabalho com Cristo. Versículo 5, lembra-te, né? Pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, né? Então, a ideia aqui, imperativo presente, continua lembrando, né? A memória espiritual reaquece a afeição. A ideia de lembra-te aqui, irmãos, é justamente você, como lá do filho pródigo, né? Você cair em si. Lembra de quando você quer, lembra onde foi que você começou a perder esse fervor espiritual, lembra onde foi que você deixou cair no automático religioso, lembra quando é que foi que, peraí, mas hoje já não tem o mesmo sentido que tinha antes. É preciso trazer à memória essas coisas para que a gente possa aí se arrepender. E arrepender-se, né? O termo ali é metanoia, né? A base, né? É uma mudança de mente, né? A ideia aqui é que primeiro começa na mente. Você precisa lembrar, essa disposição na mente precisa ser feita, esse exercício, mas essa mudança de mentalidade vai desaguar numa mudança de prática, né? Lembrando, teologia é vida prática, ou seja, é algo que eu me lembro, algo que eu vou me arrepender, mas não é um arrependimento que fica na mente, não é um arrependimento que, poxa vida, agora me arrependi, mas continua fazendo as mesmas coisas. Arrependimento é mudança de atitude, precisa mudar de direção. Ali até coloquei, né, uma mudança radical de mente e direção, não um mero remorso. A ideia é que houve um momento específico de abandono e uma decisão clara, não um processo lento nem algo contínuo. E depois a prática, né, expressa a recuperação visível do amor via de atos concretos, né, repetindo, muda-se a mentalidade, mas isso precisa se refletir em vida prática. E depois o futuro, né, que ele coloca, e removerei, né? Cristo ameaça retirar o candeeiro, símbolo da testemunha luminosa, né? A igreja como luz do mundo, não implica em aniquilar indivíduos salvos, mas cessar a relevância da comunidade. E a gente vê, né, que a igreja ali, né, ficou somente as ruínas. Versículo 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Aqui abre-se mais um ponto, né, positivo ali para a igreja.
as quais eu também odeio. Então, odeias aqui, né, um ódio santo, as práticas imorais. Amor autêntico inclui a aversão ao mal. Essa ideia do amor absoluto, né? Então, o amor cobre tudo. Não, irmãos. O amor, ele vai precisar também odiar algumas coisas, porque é um ódio santo, ódio por coisas que Deus odeia, odiar aquilo que Deus odeia. Então, não faz sentido a gente dizer que tem um amor por Deus se a gente é conivente com coisas que Deus odeia. Então, aqui o texto coloca, né? Odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem odeia? Cristo. Cristo está falando isso. Ele também odiava. E aqui no contexto, né? Eu vou colocar, aqui eu resumi, né? Um grupo que defendia libertinagem sexual e comida sacrificada a ídolos, né? Muitos vão fazer referência lá quando eles vão levantar os diáconos, né? E aí tinha lá um dos nomes é Nicolau. E aí os pais da igreja vão fazer referência que pode ter sido esse Nicolau que veio a perverter, né? E aí colocar essa doutrina aí dos nicolaítas, né? Eu até aqui especifiquei mais, né? Era uma seita herética dos primeiros tempos da igreja, no qual nada sabemos fora de Apocalipse. Depois ele vai especificar numa outra igreja aqui também, né? Já os antigos pais da igreja, ao começar com Irineu, especulavam que a seita herética foi fundada por Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito, aquele que não era judeu, né? Mas tornou-se depois. Que era um dos 7, mas não temos nenhuma confirmação para essa suposição. João se refere mais uma vez a esses falsos mestres, a carta de Pérgamo, né? Depois nós vamos ver, e ele vai especificar mais informações, lá nós vamos trazer mais informações sobre eles. As quais eu também odeio, aqui eu já coloquei, né? A exortação para recuperar o primeiro amor não implica em relaxamento doutrinário. Lembrando, irmãos, teologia, vida, as duas coisas são importantes. O ódio que os efésios tinham pela doutrina falsa em si é admirável, porque o próprio Cristo glorificado expressa seu ódio por esse tipo de ensino herético. E aí, versículo 7, nosso último versículo, né? Quem tem ouvidos, e a gente vai ver isso se repetindo aqui para as igrejas, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ali o particípio presente, né? Vencer, conquistar. O apóstolo João, vencer equivale a perseverar na fé em Jesus, como colocado em 1 João 5, né? De 4 a 5. E aí darei um futuro certo, a recompensa e não o salário, né? Isso aqui é uma certeza, né? Porque o cristão não vive ou não deveria, né? Viver com a dúvida constante se ele está indo para um céu, se ele não está, porque a garantia é o Espírito, né? Por isso ouvir o que o Espírito diz à igreja, e a credencial, digamos assim, a validação é justamente se o Espírito Santo está em você, o próprio Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, né? Então, nesse sentido, não há como você, né, estar de um jeito, acordar de outro, mas algo que você persevera. Árvore da vida, um eco de Gênesis de 2 a 3, Cristo promete restauração do Éden, realização escatológica na comunhão perdida, né? E aí até superior, né? Não somente uma restauração no sentido de voltar, né? Mas algo muito superior, né? Porque no Éden ainda teve a questão ali da queda. E no paraíso, né? Na vida eterna, isso vai ser aí impossível de acontecer, né? Teremos uma eternidade com perfeição, sem possibilidade, sem a presença do pecado mais por toda a eternidade. E aí o Jardim Paraíso, né? Lugar na presença de Deus, aí tem os textos ali especificados, a igreja perseverante gozará de acesso eterno. Então, essa última colocação é ouvir aquilo que diz respeito à eternidade. Ouvir aquilo que diz respeito ao que seremos em Cristo. E colocar, como tenho dito aí também nos cultos, esse óculos da eternidade e entender que a eternidade, por mais que se refira àquilo que seremos, ela deve ser compreendida no tempo presente, né? Se a gente coloca, mas lá a gente vai ter perfeição, lá a gente vai ser alguma coisa, a gente precisa viver isso desde já, ter essa confiança desde já, para que a gente compreenda o que Cristo já conquistou para nós. Senão a gente vai viver uma vida cristã, né, de altos e baixos, sem ter certeza e sem saber para onde nós estamos indo. Amém, irmãos? Então, aqui, concluindo, Cristo é simultaneamente rei, que sustenta, e pastor, que inspeciona. Ortodoxia sem amor é infração grave, né, como já vimos. Obras corretas exigem coração inflamado. Arrependimento e memória redentora são meios de graça para reacender afetos por Cristo. A disciplina de Cristo visa preservar a luminosidade da igreja. Ele prefere remover o candeeiro e permitir que uma comunidade sem amor
a permitir, né, que uma comunidade sem amor represente o seu nome, e a esperança final alimenta a perseverança presente. Né? A promessa da árvore da vida motiva a igreja a vencer o esfriamento no hoje. Então não é algo para ficar apenas vendo o que seremos, mas viver isso de forma prática desde o tempo presente.